Fala galera, beleza? Coach Nerd aqui e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vocês gostam de jogo de ritmo? Eu particularmente gosto. Joguei bastante Guitar Hero, já joguei uns joguinhos bem genéricos do celular, como Piano Chile e essas paradinhas. Eu sou fã do estilo jogos de ritmo. Eu conheci uma franquia de jogos de ritmo que é um tanto quanto inovadora e mudou a minha visão conforme os jogos de ritmo. E sim, eu tô falando de Rift of the Necrodancer. Mas calma, esse é só o terceiro jogo dessa série, então vamos chegar lá. Basicamente tudo começa com Crypt of the Necrodancer, que também é um jogo de ritmo. Toda a série Necrodancer é um jogo de ritmo, até porque Necro e Dancer. Tá bom, agora vamos lá. Tudo que vocês precisam saber e entender sobre esse primeiro jogo é que é um Souls-like de ritmo. Basicamente é isso. O jogo é muito estressante e sim, ou você desiste ou você decora como é que joga, aprende os movimentos. Porque cada fase, cada dungeon, cada mundo, vamos dizer assim, tem o seu ritmo. E para você andar e atacar o seu inimigo, você precisa estar no ritmo. Tanto que embaixo da sua telinha fica uma barrinha com outras uma barrinha na horizontal, no caso, né? Vindo assim, no meio um símbolo, que no caso pode ser um coração, pode ser uma estrela, pode ser o que você quiser. E vem a barrinha assim com o ritmo. Quando ela estiver no meio, significa que você pode tomar ação, andar ou bater. Vamos lá. Rift of the Necrodancer ficou famoso justamente por isso, porque ele é difícil e a rapaziada gosta disso. Tem uma rapaziada que é bem doente com relação a jogo com dificuldade avançada e tal, esse tipo de coisa. Uma coisa que não é muito atrativa pra mim, mas eu joguei o jogo, fiz esse favor aqui pra vocês pra eu poder dar o meu review. Rift of the Necrodancer é um jogo difícil e não muito recompensador. Vamos citar, por exemplo, aqui a minha franquia favorita de jogos, The Legend of Zelda. Se você entra numa sala ou numa caverna que é extremamente difícil, lotada de inimigos, pode ter certeza que no final dela vai ter uma recompensa à altura. Como, por exemplo, um rúpia que vale 300, entendeu? Ou um Heart Pierce, ou uma arma, um equipamento, uma armadura nova. Tudo isso para compensar o nível de dificuldade, então é para a para. Rift of the Necrodancer realmente não consegue fazer isso. O nível de dificuldade dele é aqui em cima, enquanto as recompensas chegam no máximo até aqui. Você consegue ser bem pouco recompensado por ter completado os desafios, por ter feito platina, por basicamente ter jogado o jogo, você não ganha muitas recompensas. Tem vários outros jogos nesse mesmo gênero que oferecem esse nível de dificuldade que são mais recompensadores. Eu citei o Zelda, mas eles não são eles tecnicamente não estão só na mesma categoria. Zelda aborda uma categoria e várias outras. O Crypt of the Necrodancer está inserido um pouco nessa categoria de Zelda, mas ele aborda outras coisas também. Então, vários jogos nesse mesmo segmento, você pode... O Isaac, que é aquele molequinho que chora, o Meat Boy, Celeste... Mas eles são recompensador. Celeste tem uma história extremamente envolvente que vai te deixar feliz e triste ao mesmo tempo. Porque, pra quem nunca jogou, eu recomendo. O jogo tem até uma DLC gratuita quando você zera o game. Mas Bind of Isaac te recompensa pelos artefatos e pelas combinações que você pode gerar. Basicamente, nesse jogo tem vários poderes. E se você combina eles de maneiras diferentes, você adquire novos. Tem várias skins diferentes. Mas vamos lá. O vídeo não é sobre Isaac. Agora tecendo comentários bons. Crypt of the Necrodancer também vai abordar o ponto de que você pode ir ali, mano. Tipo, a quest é pra cá, você vai lá, você dá uma exploradinha. Mas, como eu disse, não tem coisa. Eu achei os gráficos bem legal. É uma pixel art bem bonita, as cores são bem vivas. A dinâmica de gameplay, por ser um jogo de ritmo que tem história, dinâmica de exploração e dungeon, muito bom, é inovador. Por isso que eu falei que muda o seu conceito de jogos de ritmo. Porque até essa época a gente não tinha tido muitos jogos que fossem focados em ritmo e tivesse uma história. Coisa que o Crypt of the Necrodancer. Então, vamos lá, pegar, né, o Guitar Hero, que é bem famoso. A partir do 3 tem história. O problema é que a galera joga até o 3, depois dos 3 Basicamente, pessoal, os outros dois jogos de Crypt of the Necrodancer dá pra você encarar como se fosse uma DLC vendida a jogo à parte, que são jogos completos que provavelmente não caberiam numa DLC. A segundo, vamos colocar como spin-off esse aqui. Basicamente é o Cadence of Hyrule. Se você é ligado no mundo de Zelda, já percebeu que eu falei Hyrule. Então tem a ver com The Legend of Zelda. Basicamente, nesse jogo, a menina de Crypt of the Necrodancer cai num portal e ela tá no mundo de Zelda e tem que lidar com isso. Basicamente, aconteceu uma treta e eu não vou dar spoiler, até porque eu só joguei metade do jogo, porque esse jogo é impossível se passar. E obviamente, como ele tem uma versão de Zelda, essa versão de Zelda só tem pro Switch. Então você vai ter que precisar desse carinha ou do emulador para ter.
Eu acho que compensa você ter um Switch, porque daí você já tem várias bibliotecas aqui, emulador, seu PC às vezes nem vai rodar tudo tão otimizado assim por causa do emulador ou por causa do seu PC ser uma bomba. Mas vamos lá, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Basicamente, Cadence of Hyrule utiliza dos mesmos efeitos gráficos, dinâmica de exploração, afinal, também é Zelda. Comentários que eu teci pro primeiro bons valem para esse aqui. Só que eu senti uma coisa, o efeito do Crypt of the Necrodancer recompensar pouco deu uma pequena afetada. Você acha que tá jogando um Zelda totalmente puro. Nossa, eu fui muito babaca nessa afirmação. Você acha que você tá jogando um Zelda normal, que você vai entrar, você vai andar pra qualquer canto, vai ter apenas uma, e vai ter ao menos uma coisinha pra você fazer. E não, no Cadence of Hyrule tem bastante espaço do mapa que não é muito bem aproveitado e que ele só tá lá para render peso e para poder renderizar coisa no teu console, coisa que pesa muito. Mas bom, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer com que vocês entendam é o peso que essa franquia trouxe para os jogos difíceis, já que ela meio que mexeu ali com o cenário na época, já que permitia muitos fãs criarem mods tanto para a versão de Switch, tanto para a versão de PC. Mais comum para a versão de PC, que é o Crypt of the Necrodancer, já que tem para PC. Agora, vamos prestar atenção em uma coisa. A gente falou de 2 jogos, e eu falei também como a comunidade mantém esses jogos vivos. Mas agora vamos abordar o terceiro spin-off do Crypt of the Necrodancer, que aí sim mantém a comunidade viva com toda a força. E eu tô falando sim dele, do começo do vídeo, já que o Rift of the Necrodancer é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Bom, basicamente é um jogo de ritmo elevado ao extremo, já que o jogo literalmente foca nas músicas e no significado delas. Já que se você entrar só no primeiro modo, que são só as músicas ali, você só vai tocar elas e tocando, até que as músicas acabem uma hora, até porque não tem música infinita. Agora, se você tá jogando modo história, você vai ter diálogos e vai ter os mini-jogos inteirados juntos com a história, junto com as batalhas de chefes também, porque esse jogo também tem isso e é muito irado. Basicamente, nesse jogo, todos do universo, todos é muito forte, alguns dos personagens do universo da menina, da personagem principal, foram transportados para o mundo de Rift of the Necrodancer. Inclusive, o demonião azul lá, ele tá nesse jogo e ele virou CLT, ele trabalha numa hamburgueria, tipo o McDonald's, Burger King, isso é muito legal, tá? Na história, ele é... Quando ele aparece pelas primeiras vezes, ele é triste por causa do trampo dele e fala que ele mesmo assim tem que trabalhar, senão ele não paga o aluguel. Cara, é incrível como o jogo tem uma realidade completamente fora da nossa realidade e consegue encaixar coisas. Isso é incrível. Bom, eu vou ter que abordar sobre o Rift of the Necrodancer também a questão do gráfico, já que aqui o gráfico muda. Para de ser pixelado e se torna uma line art bonita, sendo com que dessa vez o jogo tem desenhos e personagens assim, ó, perfeitos. Basicamente, a arte do jogo em si é linda. Todos os detalhes têm uma cor vibrante bem marcante. E eu consigo lembrar da primeira música que me fez dar rage kit desse jogo, porque sim, todas as músicas dessa bagaça são marcantes. Todas. E, novamente, Rift of the Necrodancer é injusto, chega a ser ridículo com esse jogo é difícil, mas mesmo assim é bom. Até porque eu falei no começo do vídeo também de uma parcela das pessoas que é maluca por jogar esses jogos difíceis. Confesso que eu me encaixo, afinal eu sou fã de Souls-like, de Metroidvanias, enfim, Castlevania, esse tipo de jogo assim eu sou fã, então os jogos mais difíceis me agradam um pouco. Até porque é mais legal de jogar na cara de um amigo quando ele não consegue passar da fase e você consegue. Agora vamos lá, o ponto alto, a chave que me fez gravar esse vídeo foi com que a comunidade desse jogo é muito viva, cara. Basicamente, nas DLCs do próprio jogo você consegue baixar músicas com a Hatsune Miku, com Celeste, que eu citei antes, entendeu? E isso mescla muito bem. Isso se você estiver jogando a versão de Switch, que você só pode jogar os bagulho licenciado. Agora, se você tiver seu PCzinho lindo e tiver comprado o seu jogo na Steam, oh, meu amigo, a brincadeira fica legal, fica legalzíssimo. Você já tocou aquela música do Dragon Force, do Guitar Hero, que é Through the Flames, aquela música impossível? A rapaziada fez um mod. A rapaziada faz mod de várias músicas, inclusive músicas dark. Inclusive, eles já fizeram um mod que eles metem o Friday Night Fucking no jogo. Basicamente, mesclando as duas franquias de jogo de ritmo. Isso é incrível. Basicamente, serve como uma capacidade de universo infinito. Então, as pessoas estão criando história em cima de histórias. E, basicamente, isso é muito bom. Já que mantém o jogo vivo, mantém a comunidade e incentiva os produtores a
pensarem em novas coisas para os jogadores ou até lançar um jogo novo. Bom, pessoal, se eu te motivei ou se você pensou em jogar Rift of the Necrodancer ou Crypt of the Necrodancer ou Cadence of Hyrule, você é dos meus. Gostaria de pedir novamente para você deixar o like, se inscrever no canal e me seguir. Até a próxima, pessoal. Falou!